Graça e paz. Nesse vídeo eu vou tratar sobre o tema Soberano sobre Tudo, com base no texto do livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Fique comigo até o final desse vídeo para você ser edificado. Soberano sobre tudo. Descrever algumas das obras de Deus como amargas não é blasfêmia. Noemi, a sogra de Ruth, que perdeu o marido, os 2 filhos e uma nora por fome e exílio, disse: O Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Todo-Poderoso trouxe-me desgraça. Ruth, capítulo 1, versos 20 ao 21. Ela não estava mentindo, exagerando ou acusando. Era um fato simples e terrível. A providência agridoce não é uma depreciação dos caminhos de Deus, é uma descrição. A soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Saber disso faz toda a diferença. Será então verdade? Em primeiro lugar, o que Deus quer, Ele faz. Meu objetivo neste capítulo é mostrar que Deus governa sobre tudo e é totalmente sábio. Ele é soberano sobre o coronavírus. Quero mostrar que isso é uma boa nova. Na verdade, é o segredo de experimentar a doçura de Deus em suas providências agridoce. Dizer que Deus governa sobre tudo significa que Ele é soberano. Sua soberania significa que Ele pode fazer. E, de fato, tudo o faz. Tudo que Ele decididamente deseja fazer. Eu digo decididamente, pois Deus, em certo sentido, deseja coisas que Ele não leva a cabo. Ele pode expressar desejos que Ele próprio escolhe não atuar. Neste sentido, eles não são decisivos. Ele próprio não deixa que esse desejo ou vontade chegue ao patamar da realização. Por exemplo, considere Lamentações, capítulo 3, versos 32 ao 33. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele nos entristece de fato, mas não de bom grado. Entendo que isso significa que, embora exista aspectos de seu caráter que se inclinam contra nos entristecer, outros aspectos de seu caráter ditam a santidade e a justiça de nos entristecer. Ele não é indeciso. Existe uma perfeita beleza e coerência na forma como todos os seus atributos cooperam. Mas ele também não é sem complexidade. Seu caráter é mais como uma sinfonia do que uma performance solo. Então, quando digo que a soberania de Deus significa que Ele pode fazer e de fato faz tudo o que Ele decididamente deseja fazer, quero dizer que não há força fora dele
que possa impedir ou frustrar sua vontade. Quando ele decide que algo deve acontecer, isso acontece. Ou, dito de outra maneira, tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. Em segundo lugar, soberania universal. Isaías ensina que isso faz parte da própria essência do que significa ser Deus. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. Ser Deus é fazer com que seu próprio conselho permaneça em pé, sempre. Deus não apenas declara quais eventos futuros acontecerão, Ele os faz acontecer. Ele fala a sua palavra e depois acrescenta, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1,12. Isso significa aquilo que Jó aprendeu por meio de uma difícil experiência, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, verso 2. Ou, como Nabucodonosor aprendeu por meio de sua humilhação misericordiosa. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Daniel 4, versos 35. Ou como o salmista diz, tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Salmo 135, verso 6. Ou como o apóstolo Paulo resume, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1 e 11. Todas as coisas, não algumas coisas, são todas as coisas. E conforme o conselho da sua vontade, não de acordo com vontades ou forças externas a si mesmo. Em outras palavras, a soberania de Deus é totalmente abrangente, é universal. Ele tem domínio absoluto sobre este mundo. Ele governa ventos, Lucas 8, 25. Raios, Jó 36, verso 32. Neve, Salmo 147, verso 16. Sapos, Êxodo 8, do 1 ao 15. Piolho, Êxodo 8, 16 ao 19. Moscas, Êxodo 8, 20 ao 32. Gafanhotos, Êxodo 10, 12. Cordonizes, Êxodo 16, versos 6 ao 8. Vermes, Jonas 4, 7. Peixes, Jonas 2, 10. Pardais, Mateus 10, 29. Grama, Salmo 147, verso 8. Plantas, Jonas 4, 6. Fome, Salmo 105, verso 16. Sol, Josué 10, 12 ao 13. Portas da prisão, Atos 5, 19. Cegueira, Êxodo 4, 11. E Lucas 18, 42. Surdez, Êxodo 4, 11 e Marcos 7, 32. Paralisia, Lucas 5, 24 ao 25. Febre, Mateus 8, 15. Toda doença, Mateus 4, 23. Planos de viagem, Tiago 4, 13 ao 15. Coração de reis, Provérbios 21, verso 1 e Daniel 2, verso 21. Nações, Salmo 33, verso 10. Assassinos, Atos 4, 27 ao 28. E morte espiritual, Efésios 2, 4 ao 5. E todos eles fazem sua vontade,
soberana. Em terceiro lugar, não é uma época para visões sentimentalistas de Deus. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas, de maneira nenhuma. É uma época agridoce e Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. Jó não pecou com os lábios, como diz no capítulo 1, no verso 22, quando disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Verso 21 de Jó, capítulo 1. O Senhor deu e o Senhor tomou. O Senhor tomou os 10 filhos de Jó. Na presença de Deus, ninguém tem o direito à vida. Cada respiração que damos é um presente da graça. Cada batida do coração, imerecida. A vida e a morte estão em última instância nas mãos de Deus, daquele que governa, daquele que rege tudo. Vejam agora que eu, sim, eu sou, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Portanto, ao refletirmos sobre o nosso futuro com o coronavírus ou qualquer outra situação de risco de vida, Tiago nos diz como devemos pensar e falar. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Tiago 4, verso 15. Se Ele quiser, viveremos. Caso contrário, não. Deus em Cristo vos abençoe, e o link para você baixar o livro e lê-lo na sua totalidade vai estar aqui na descrição desse vídeo. Fiquem na paz.